capítulo 28. Mateus, capítulo 28. Diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, eu sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já avisei vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. E quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, eles elaboraram um plano. Deram aos soldados uma grande soma de dinheiro, dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estavam dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinha sido instruído. Esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para a Judeia, isto é, para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Hoje nós separamos esse tempo no nosso calendário para celebrar a Páscoa. E é lógico que celebramos a Páscoa reunindo família, trocando presente, chocolate. Isso, apesar de ter o seu apelo comercial, evidentemente é muito bom receber presente, é muito bom receber chocolate. É evidente que comemorar a Páscoa vai muito além dessa camada superficial. Porque falar sobre a Páscoa é falar sobre essa obra redentora que Jesus Cristo executou ali na cruz. Como o próprio texto diz, logo após Jesus ter sido ressuscitado, nem todos acreditaram em que isso havia acontecido. Como hoje também. Hoje nós precisamos de fé, nós precisamos aplicar fé nessa história que a Bíblia fala da ressurreição de Jesus. Ela parece, a um primeiro momento, quem nunca teve contato com a Bíblia, quem não tem essa inclinação no seu coração de observar os escritos de Deus, ela parece ser uma história assim muito real, muito além do que se pode imaginar. É por isso que todos nós precisamos fazer um esforço nesse período de Páscoa, de aplicar fé na ressurreição, de buscar nos alinhar profundamente com a obra completa que Jesus Cristo fez na cruz. Então, na comemoração da Páscoa, nós somos convocados, chamados, não somente para se lembrar do sofrimento de Jesus, mas, acima disso, olhar para a questão da ressurreição. A ressurreição, ela é um tema que você pode olhar sobre o ponto de vista teológico, você pode olhar sobre o ponto de vista
da filosofia, mas de forma muito prática, a ressurreição é uma esperança que tem que estar constantemente na nossa vista. Ela tem que ocupar um espaço no nosso coração, porque o poder que trouxe Jesus da morte é o mesmo poder que opera na ressurreição da nossa própria vida. Nós estamos aqui, evidentemente, porque não temos nenhuma ocupação. Nós estamos aqui porque nós acreditamos em Deus, porque nós acreditamos em Jesus. E Jesus, ele promete para a gente coisas que a nossa mente, muitas vezes, não consegue identificar, compreender completamente. Uma dessas coisas é a morte. A morte, não existe nada mais democrático do que a morte. Ela alcança todos. Ela alcança quem tem muito dinheiro, ela alcança quem tem poucos. Ainda há pouco estava vendo uma triste notícia de um casal de empresários muito bem-sucedido, um homem de 62 anos, uma mulher de 60 anos, foram passar o feriado, descansar o feriado em um possível resort, e no caminho de volta, seu avião entrou em pane, os dois faleceram. Um homem e uma mulher casados há muito tempo, pessoas muito bem-sucedidas. Me lembro de uma vez, nós já tivemos como membro da igreja um médico, um cardiologista, e ele falava da experiência, uma vez jantando com ele falava da experiência de pegar o coração humano nas mãos, tira, desconecta tudo ali, pega, faz o reparo que tem que fazer, depois volta para lá, costura, dá um choque e o coração continua a funcionar. Só que para alguns funciona e para outros não funciona. O que significa dizer que a morte alcança a todos. Quem tem dinheiro, quem não tem, quem tem pouca vida, quem tem poucos anos de vida, quem tem muitos anos. Uma coisa que todos nós já temos que nascer sabendo que nós teremos que enfrentar é esse tema chamado a morte. E a morte, ela é algo que nos assusta. Pessoas têm dificuldade de ir em velórios, pessoas têm dificuldade de falar de morte. De vez em quando estou no carro, hoje não acontece tanto isso, porque eu não consigo mais reunir toda a família dentro do carro, mas quando as meninas eram menores, a gente ia fazer uma viagem, estava todo mundo ali no carro, e dentro do carro a gente conversa muito, né? Não sei se você tem essa experiência. E eu falava para elas, filhas, mulher, quando eu morrer, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo. E elas falavam assim para mim, pai, para com isso, para de falar essas coisas, isso é uma bobeira, pelo amor de Deus, não quero nem ouvir o senhor falar essas coisas. Porque realmente a gente tem uma dificuldade, porque a gente acha que a morte ela é o fim de todas as coisas. Mas para nós, a morte é apenas o começo de uma promessa poderosa de Deus, de que nós iremos morar para todo sempre com Ele. Jesus, ele sempre que procurava falar de temas importantes, profundos, ele usava as parábolas. E você sabe, aqui em Lucas capítulo 12, ele conta uma parábola acerca de um homem muito bem sucedido, tinha todas as coisas, e ele disse, cara, eu vou continuar crescendo, eu vou continuar expandindo, mas Deus disse para ele, louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem ela será? De forma que a gente precisa ir tocando a vida, a gente precisa ir construindo a vida, nós precisamos ir fazendo a vida acontecer, mas a gente não pode esquecer de preparar a nossa alma, porque a nossa alma ela vai viver eternamente, e ela só tem dois caminhos para viver eternamente, ou ela vai viver com Deus no céu, ou ela vai viver no inferno. Não tem outro lugar para viver. Só são esses dois. Vida após a morte, só tem esses dois lugares para a gente estar. A morte afetará todos nós. É lógico que a morte nunca foi o plano original de Deus. O plano original de Deus era de vida para toda a humanidade. A Bíblia ela é sempre muito transparente, muito clara, quando ela ensina sobre a morte. A morte ela é uma consequência da entrada do pecado na vida do homem, no mundo. E nós estamos sequelados pelo pecado até hoje. As doenças, as calamidades, as injustiças, mas nós temos um Deus que é misericordioso. E esse Deus misericordioso nos ensina que a morte, ela será o último aspecto deste mundo caído a ser vencido. Que ensino interessante é essa? O apóstolo Paulo vai falar sobre isso aqui em 1 Coríntios 15. Então virá o fim, e quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destituído todo o domínio, autoridade e poder,
pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos estejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser vencido, isto é, a ser destruído, é a morte. Neste mundo nós morreremos fisicamente, mas nós seremos aqueles que têm Jesus reunidos na volta de Cristo. Se morremos fisicamente aqui, quando Jesus Cristo voltar, todos nós estaremos com Ele. Mas se Jesus Cristo voltar e a gente não tiver morrido, nós nem vamos passar por essa morte, porque nós teremos o nosso corpo imediatamente transformados, e nós seremos estaremos juntos com o Pai. João 15, Jesus disse, João 11, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Observa que a Bíblia não fala sobre purgatório, a Bíblia não fala para a gente orar aos mortos, porque Deus não é um Deus dos mortos, Deus é um Deus dos vivos. E a nossa decisão ao lado desse Deus, ela tem que ser tomada aqui, nesse momento. Quando morrermos ou quando Jesus voltar, não dará tempo mais para se tomar essa decisão de estar com Cristo ou não. Quem está com Cristo, como é o seu caso, como é o nosso caso, não deve temer a morte. Mas eu sei que muitos temem. Você sabe disso. Mas você não deve temer a morte, porque a morte, ela será o início de uma nova e poderosa etapa da nossa vida. Tenha esperança nisso, creia nisso, porque se você não tiver esperança nisso, se você não crer nisso, todo o esforço que você faz, ele vai ser em vão. Toda a dedicação que você aplica em Deus, na palavra de Deus, isso vai ser em vão. Jesus estava prestes ali a morrer, os três estavam na cruz. A Bíblia fala que ao lado de Jesus havia um ladrão e ao outro lado havia outro ladrão. O primeiro ladrão, vendo a morte como o fim de todas as coisas, zombou de Deus, isso é de Jesus. Mas o outro, o segundo, vendo a morte de perto, reconheceu que Jesus era filho de Deus. E você se lembra o que Jesus disse para aquele homem? Hoje você estará comigo no paraíso. Porque Jesus sempre nos chama a vida. Ele não veio aqui para destruir ninguém. Jesus veio para trazer vida. Então, como é que nós celebramos a vitória de Jesus? Que é a nossa vitória? Primeiro, tendo fé no meio das circunstâncias difíceis. Aqui o texto diz que no sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra foram ao sepulcro. As mulheres estavam indo ali cuidar do corpo de Jesus. Todos nós conhecemos essa história. Olha quanta força essas mulheres tiveram que tirar desse momento de perda de Jesus. O luto. Elas tiveram que demonstrar uma força emocional muito grande, uma resiliência e até mesmo coragem, porque se aproximar de Jesus naquele momento, ali do seu julgamento, crucificação, era um risco iminente de também ser morto e também ser perseguido pelos romanos. Esse gesto que essas mulheres fizeram é um gesto de amor ao Mestre, de amor a Jesus. E elas foram mesmo com medo, elas foram mesmo chocadas com tudo que estava acontecendo, mas elas decidiram ir. Porque a dor, ela faz parte da nossa vida. Às vezes a gente, está tão difícil, está isso, está aquilo. Mas andar com Jesus não nos poupa da dor. A única diferença de andar com Jesus é que nós não seremos poupados da dor, mas na dor, Jesus vai estar conosco. Porque não é como a gente atravessa, é a presença dele na nossa vida. É com quem você vai passar essa dor. Com quem você vai dividir esse momento. Então, mesmo sem você entender por que isso, por que aquilo, vá em direção a Jesus, vá caminhando com Jesus, vá de mãos dadas com Ele, vai com a sua limitação de compreender, mas vá com os seus irmãos de fé, vá com a esperança, prossiga. Você só não pode ficar isolado, você só não pode ficar
enclausulado. Você precisa continuar. Esse sofrimento, a Bíblia fala que eles são leves e momentâneos. Eu sei que às vezes a gente diz, está difícil, meu Deus, como está difícil. Mas a Bíblia fala que esses sofrimentos são leves e momentâneos, porque ele começa a comparar o sofrimento deste mundo com o sofrimento do inferno. Mas quem tem Jesus não vai passar por isso. Celebrar a vitória de Jesus de que forma? Compreender a dimensão espiritual da sua vida. O texto diz, eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. E chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada, sentou-se sobre ela. E a sua aparência era como de um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas temeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. É isso que Deus está dizendo hoje para a gente. Não tenha medo. As mulheres foram cuidar do corpo de Jesus, uma tarefa terrena. Mas nessa tarefa terrena houve algo sobrenatural. Fazendo aquilo que era natural, elas se depararam com aquilo que era sobrenatural. Deus sempre vai nos encontrar nesses lugares que a gente manifesta a fé. Deus sempre nos encontra nos lugares das nossas decisões de fé. É isso que você está fazendo aqui hoje. Você veio para cá porque você tomou uma decisão de fé. Eu vou lá adorar o Senhor. A morte, ela não pode ser vista apenas como um fenômeno biológico, porque também ela tem um aspecto espiritual. Todo ela. Você é um ser espiritual. Não nasceu para morrer. E não vai morrer. Sua alma viverá eternamente. Ou perto de Deus, ou longe de Deus. E a palavra mais apropriada é ou no céu, ou no inferno. A gente precisa sair daqui nessa noite, ou a gente precisa aprimorar esse entendimento sobre a morte, porque o problema da morte na vida do crente já foi resolvido. Jesus já resolveu. Não há mais o que temer. Ainda que a morte não estava no plano original de Deus, Ele providenciou para a gente uma forma de vencer a morte. Hebreus capítulo 9, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez. Quando? Uma segunda vez, não para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A Bíblia fala em Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para quem tem Jesus, a morte física, ela apenas aponta para a vitória, gente. Lógico que a gente não deve ficar desejando morrer. Se eu quero morrer logo e ir para o céu, a gente sempre brinca, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer agora para se encontrar com Jesus. É verdade. É verdade isso. Mas assim, naturalmente falando, nós não precisamos desejar a morte, porém, a gente precisa saber que ela acontecendo na nossa vida, existe algo maior para a gente viver. O nosso coração ele tem que se encher de esperança, o nosso coração tem que abraçar essa esperança da salvação, porque nós vamos continuar caminhando e um dia desse nós vamos chegar em casa, na casa do Pai. Nós viemos dele, nós voltaremos para ele. O apóstolo Paulo ele entendeu muito bem isso. É lógico que ele entendeu num momento de muito sofrimento da vida dele. Ele diz, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se continue vivendo no corpo, terei o fruto do meu trabalho. Vamos continuar nos esforçando. Vamos continuar vivendo a nossa vida terrena. Então, já não sei o que escolher. Ele fala dessa dualidade, né? Eu quero estar no céu, que realmente é esse negócio. Eu quero experimentar a eternidade com Deus, mas eu fico pensando em tudo o que a gente vive aqui, e a gente não quer deixar esse lugar de maneira nenhuma. Ele diz, eu estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é o melhor, contudo, é necessário que eu fique por aqui por causa de vocês.
É por causa de vocês que eu permaneço vivo. E todos nós temos essa missão. Se nós estamos vivos nesse momento, é porque a gente tem algo ainda para completar para o Senhor. A hora que a obra dele terminar na nossa vida, ele fala assim, ó, tudo que eu escrevi acerca de você está terminado. Agora, vem para casa descansar, filho. Como é que a gente celebra a vitória de Jesus? Abraça a realidade da ressurreição. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Por que será que o anjo teve que chamar as mulheres lá para dentro do sepulcro? Porque é difícil para a gente imaginar isso, é difícil para a gente acreditar, se os nossos olhos não veem. Mas a ressurreição mudou tudo. A partir do momento que elas entraram naquele sepulcro, tudo mudou na vida delas. Na verdade, tudo mudou na humanidade. Porque Jesus ressuscitou. O que significa ressurreição? Ressurreição significa ressurgir, aparecer de novo. Literalmente, é levantar-se de novo. E Jesus levantou do túmulo. Jesus levantou do túmulo. Ele ressuscitou fisicamente, gente. A Bíblia fala aqui que para um ele mostrou as mãos, mostrou os lados, juntou os seus discípulos, comeu com ele. Assim, não foi como Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro, mas ele continuou com a mesma matéria. Mas Jesus não, teve o seu corpo glorificado. E é essa a situação que nós teremos. Nossa vida, o nosso corpo será glorificado. Sabe, você na sua melhor forma? Todo bem assim, composto, cheio de energia, cheio de força. O corpo regenerado, o corpo glorificado. O Jesus ressurreto, a condição do Jesus ressurreto, cheio de glória, esse vai ser o nosso corpo. É assim que o nosso corpo será na ressurreição. Essa promessa não foi somente para Jesus, ela é uma promessa para nós também. Romanos diz, eis que aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. É a sua fase final. É a fase final da sua vida. É a glorificação do seu corpo, completamente. Quando é que isso vai acontecer? Quando Jesus Cristo voltar. Os que morreram antes de Jesus Cristo voltar, serão ressuscitados e terão seu corpo glorificado. Aqueles que estiverem vivos, quando Jesus Cristo voltar, imediatamente terão os seus corpos, o seu corpo glorificado. A ressurreição. Ressurreição. Você precisa crer nisso. Porque se a gente não acreditar nisso, se a gente não colocar fé nisso, nossa caminhada aqui vai ser uma caminhada com muito, vai ser um fardo muito grande. Mais do que já é. A gente tem dores, a gente tem desapontamentos, a gente tem decepção, a gente tem que lidar com tantas coisas, a gente tem que lidar com decisões difíceis, com escolhas que são dificílimas. Mas a ressurreição, a esperança da ressurreição, faz com que a gente olhe para o futuro, olhe para daqui a pouco, e diz, numa hora dessa, eu volto para casa e eu vou estar com meu Pai. Nós estamos caminhando para a vida eterna, irmãos. Todos nós. Quarto e último lugar, como nós celebramos a vitória de Jesus, olhe adiante, cheio de expectativa com a volta de Jesus. Vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para Galileia. Que experiência maravilhosa deve ter sido essa com essas mulheres, hein? De ver os anjos ali, de ouvir, falar, vai lá, porque é lá que vocês vão encontrar. Elas precisavam avançar na vida, elas precisavam continuar. Deus sempre leva os seus filhos a olhar para o futuro. Não para um futuro tenebroso. Deus sempre leva os seus filhos para olhar para um futuro glorioso. Eu espero que nesses últimos tempos, nesses últimos dias, assim você seja convencido pelo Espírito Santo de Deus. Porque a ressurreição, ela nos impulsiona para olhar para um futuro glorioso e um futuro poderoso.
Que o Espírito Santo transforme a sua perspectiva em um chamado. Que o Espírito Santo transforme a sua expectativa, a sua vida em contar para os outros essa esperança viva que existe na sua vida. Que a sua vida, assim, continue sendo empenhada em guardar o seu tesouro, em colocar toda a sua energia, toda a sua força, toda a sua expertise na esperança da ressurreição. Jesus está edificando a sua igreja. Estava conversando de vez em quando eu converso com algumas pessoas sobre a volta de Jesus. E existem muitos ensinos a respeito disso, né? Alguns ensinos causam medo, outros ensinos eles causam esperança. Mas uma preocupação muito grande que existe hoje é que a Igreja de Jesus Cristo ela precisa ser preparada para a volta de Jesus. Eu creio que a igreja está sendo preparada para a volta de Jesus. Eu creio. A Bíblia fala que nem os loucos vão errar o caminho. Imagina você, com uma pessoa inteligente, cheia de Deus. Não vai errar o caminho. Não vai errar o caminho. Permita que Deus mostre para você esse quadro do futuro glorioso que você tem. A vida eterna. A vida com Deus. Sabendo que quando você partir aqui, deste mundo, você vai estar eternamente com o Pai. Para todo sempre. Vamos ficar em pé? Irmãos, há evidências históricas abundantes da ressurreição de Jesus. Apesar desses guardas terem sido comprados, você viu aqui no texto, existem evidências históricas abundantes acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Mas nenhum livro vai convencer você. Isso aqui é uma obra que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Se você permitir que o Espírito Santo de Deus eduque você, ensine você acerca da ressurreição, é isso que você precisa. Você pode ler bastante sobre isso. Como eu disse, tem material abundante, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista da palavra de Deus, que eu acredito que é a palavra final sobre a nossa vida. Mas deixa o Espírito Santo realizar essa obra no seu coração, em crer na ressurreição. Porque Jesus foi levado aos céus, mas Ele mesmo disse, eu vou deixar para você o Espírito do Consolador. Ele vai ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que é importante para a vinda de Jesus. A ressurreição ela está disponível para todos que creem em Jesus. E se você ainda não crê, se você não está de acordo com essa verdade, você precisa rapidamente se dirigir para este lugar. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Toda obra começa aí. Enquanto você resistir, não há nada que o Senhor possa fazer na sua vida. E você é muito importante para o Senhor. A prova disso é que Ele entregou a sua vida por você. Ele entregou a sua vida por nós. Então, seja rico e abundante aqui na terra. Como esse homem da parábola. Eu vou construir, eu vou produzir. Mas também seja rico e abundante nos céus. Creia na ressurreição. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que a Tua palavra nessa noite confronte o medo que existe no coração do Teu povo de falar sobre a morte, sobre a vida eterna. Porque nós reconhecemos, ó Deus, que Tu ressuscitastes Jesus Cristo. E Pai, perdoa todas as vezes que a gente olha para a cruz e não entende que ela é suficiente para nos salvar. Como se o sangue de Jesus não tivesse poder para nos guardar. Como se a vida neste lugar aqui fosse tudo que nós temos à nossa disposição. Hoje, ó Deus,
quebre esse engano do mundo, porque hoje nós nos rendemos à Tua palavra. Senhor, que o poder do Teu sangue nos alcance agora, que toda culpa seja removida, que todo peso seja quebrado e que toda condenação caia por terra agora, em nome de Jesus. Nos lavamos completamente, purificamos-nos completamente. Nós não queremos ter apenas uma aparência de transformação, mas nós queremos ser transformados completamente. Espírito Santo de Deus, visita agora essas vidas que estão aqui, essas almas que estão aqui, onde a morte libera vida, onde a frieza acende o fogo, onde a dor derrama cura, onde há confusão, estabelece a direção. Ó Senhor, ressuscita nessa noite, ressuscita os sonhos que foram apagados, ressuscita, ó Deus, a fé que foi adormecida, ressuscita, Senhor, remove a pedra, Pai, remove tudo aquilo que impede, assim, a esperança da ressurreição fluir na nossa vida. Ó Deus, remove tudo aquilo que impede de acreditarmos que o Senhor vai voltar, Pai. Nós declaramos, nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Ti, Jesus. Nós vivemos para Ti, Deus. Nós escolhemos a cruz, nós escolhemos o reino de Deus, nós escolhemos viver para a eternidade, Pai. Sei que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Assim, ó Deus, firma os passos de cada um de nós no Teu caminho e nos sustenta a nossa fé, sustenta, ó Deus, a nossa vida, até que a gente o veja face a face, Senhor. Senhor, que a realidade da ressurreição não seja apenas uma mensagem, mas ela seja um estilo de vida, vivido por cada um de nós, todos os dias da nossa vida. Nosso coração seja cheio de esperança, a esperança da salvação, que a nossa vida seja cheia de alegria, a alegria da salvação, que a nossa fé esteja em Ti, Senhor. Ó Deus, levanta um povo, levanta uma geração santa, apaixonada pelo Senhor. Levanta uma geração, ó Deus, um povo que não negocia a sua verdade. Levanta uma geração, um povo, ó Deus, que carrega a glória do Cristo ressurreto, Pai. Mais uma vez, onde há morte, que haja vida. Onde se pensa que é o fim, que haja recomeço. Onde haja escuridão, que haja luz. Porque Jesus vive e nós também vivemos. Porque a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas este lugar e as nossas vidas está cheio da Tua presença, ó Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco até a vinda de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe a sua vida. Até daqui a pouco.